A sala de reuniões do Colégio de Lisboa estava mergulhada num silêncio cortante, quebrado apenas pelo zumbido distante do trânsito na Avenida da Liberdade. Ana Silva, com os seus 32 anos e o cabelo castanho escuro preso num coque apertado, sentia o peso de todos os olhares sobre si. O diretor, um homem de 60 anos com bigode grisalho e voz rouca de quem fumara cigarros demais, pigarreou antes de ler a petição em voz alta. Professora Ana Silva, residente na Rua das Janelas Verdes com a Sra. Isabel Santos, é acusada por um grupo de pais de exercer influência negativa sobre os alunos, promovendo um estilo de vida que contraria os valores tradicionais da nossa instituição. As palavras ecoaram como um verdito. Ana apertou as mãos no colo, o coração batendo descompassado. Não era a primeira vez que o mundo a julgava, mas ali, no coração da elite lisboeta, onde as famílias com nomes como Almeida ou Ferreira ditavam as regras, aquilo significava o fim de tudo o que ela construíra. Do outro lado da mesa, Isabel observava tudo de uma cadeira no fundo, disfarçada como advogada da escola. Aos 35 anos, com o fato preto impecável e o olhar afiado de quem já vencera batalhas judiciais impossíveis, ela era a âncora de Ana. Tinham-se conhecido 5 anos antes, num evento de direitos humanos na Fundação Gulbenkian, onde Isabel defendia uma causa contra a discriminação no emprego. Ana, então recém-formada em História pela Universidade de Coimbra, ficara fascinada pela forma como Isabel desmontava argumentos com precisão cirúrgica. O amor não é uma fraqueza, é uma arma, dissera-lhe Isabel naquela noite, enquanto caminhavam pela Praça do Comércio sob as luzes do Tejo. Agora, naquele momento, Isabel enviava-lhe um olhar discreto, um código silencioso. Mantenha a calma. Eu cuido disto. A reunião prosseguiu com os pais a levantarem-se um a um. O primeiro foi o Sr. Ferreira, dono de uma cadeia de hotéis no Algarve, com a filha no último ano. A minha menina veio para casa questionar a família tradicional. E tudo por causa das aulas da professora Ana sobre direitos civis. Outros ecoaram, misturando factos com boatos. Alguém mencionou ter visto Ana e Isabel de mãos dadas num café encheado. Ana sentia o suor escorrer pelas costas. Aquilo não era só sobre ela. Era sobre a promoção a coordenadora de departamento que estava a um passo, sobre os anos de noites em claro a preparar aulas inovadoras, sobre o respeito que conquistara dos alunos. Mas, acima de tudo, era sobre o segredo que partilhava com Isabel, o amor que as unia, escondido como um tesouro em tempos de caça às bruxas. Quando a reunião terminou, Ana saiu para o corredor frio, as pernas trêmulas. Isabel aproximou-se discretamente, tocando-lhe o braço por um segundo. Vamos para casa. Amanhã resolvemos isto. Em casa, no apartamento modesto mas acolhedor na moraria, com vista para as colinas de Alfama, Ana desabafou. Eles vão destruir-me, Isa. A escola é o meu mundo. Isabel, servindo um copo de vinho do Douro, sorriu com aquela confiança inabalável. Não vão. Eu sou a tua advogada, lembras-te? E mais do que isso, sou a tua mulher. Elas abraçaram-se na varanda, o vento fresco de outubro a bagunçar os cabelos. Mas Ana sabia que não era só amor. Era sobrevivência. Isabel, com os seus contactos no Parlamento e na imprensa, já planeava o contra-ataque. Amanhã falamos com os alunos. Eles são a nossa força. No dia seguinte, o escândalo explodiu. O Jornal Público publicou um artigo discreto, mas as redes sociais fervilhavam. Professora lésbica no Colégio de Lisboa, pais exigem demissão. Ana chegou à escola cedo, evitando olhares. Na sala de aula, os alunos de 12º ano esperavam-na em silêncio. Um deles, o jovem Tiago, de 17 anos, filho de um banqueiro, levantou a mão. Professora, o que está a acontecer é injusto. Nós sabemos quem a senhora é de verdade. Ana engoliu em seco, tocada. Mas não imaginava o que viria a seguir. A aula de história sobre a Revolução dos Cravos correu com tensão no ar. Ana explicava os ideais de liberdade de 1974, mas as suas palavras soavam ocas aos seus próprios ouvidos. No intervalo, Tiago e um grupo de 5 alunos aproximaram-se dela no pátio. Professora, vimos o artigo. Os pais estão a exagerar.
A senhora ensina-nos a pensar, não a seguir cegamente. Ana sorriu, grata, mas o medo apertava-lhe o peito. Obrigada, mas isto é maior do que uma aula. É sobre a minha vida privada. Tiago, com os olhos brilhantes de determinação, tirou o telemóvel do bolso. Deixe-nos ajudar. Vamos gravar um vídeo. Os alunos a dizerem a verdade. Isabel, no seu escritório no centro de Lisboa, perto da Baixa, recebia atualizações por mensagem. Como sócia de um dos maiores escritórios de advocacia da cidade, ela já contactara jornalistas amigos e preparava uma ação judicial por difamação. Mas o verdadeiro poder estava nos bastidores. O pai de Tiago, o banqueiro, era aliado político de um deputado do PS que Isabel conhecia bem. Vamos virar isto contra eles, murmurara ela a Ana na noite anterior enquanto preparavam um jantar juntas, um simples bacalhau à Brás, mas carregado de intimidade. Isabel era ambiciosa, sonhava com uma cadeira na Assembleia da República e Ana, com a sua carreira na educação, era o seu ponto fraco. Se isto explodir, perco tudo, dissera Ana. Não perdes. Eu não deixo. O vídeo foi gravado à tarde, no recreio. Tiago e os amigos, incluindo a extrovertida Marta, filha de uma médica, e o calmo Pedro, falavam com paixão. A professora Ana mudou a minha vida. Ela ensina-nos que a liberdade não é só no passado, é agora. E o amor dela pela senhora Isabel não faz dela menos professora, faz dela humana. O clipe, de 2 minutos, foi postado anonimamente no Instagram da turma. Em horas, viralizou. 10.000 visualizações. Depois, 100.000. Os comentários explodiram: orgulho LGBT em Portugal, pais hipócritas, Ana Silva é heroína. Ana viu o vídeo no carro, a caminho de casa, e parou no meio do trânsito na Ponte 25 de Abril. Lágrimas escorreram. Eles fizeram isto por mim. Isabel, ao telefone, riu com alívio. É o nosso momento, amor. Agora contra-atacamos. Mas nem tudo era vitória. Nessa noite, enquanto jantavam na cozinha iluminada por velas, o telemóvel de Ana tocou. Era o diretor. Ana, o conselho decidiu suspender-te temporariamente. Os pais estão a pressionar para uma investigação formal. O chão tremeu sob os pés dela. Isabel pegou no aparelho. Eu trato disto. Os dias seguintes foram um turbilhão. Isabel marcou reuniões com o Ministério da Educação usando os seus contactos. Ana, em casa, lia os comentários online misturados com ódio. É uma vergonha para a escola, de um pai. Apoio total, de um aluno. Isabel chegava tarde, exausta, mas sempre com um beijo na testa de Ana. Lembra-te de Coimbra, quando nos apaixonámos de verdade. Flashback, o primeiro beijo no mirador de Santa Luzia, sob as luzes da cidade. Tu és a minha revolução, dissera Isabel. Agora, em 2026, a revolução era mais dura. O conselho escolar reuniu-se novamente. Desta vez, com jornalistas à porta. Ana entrou, de cabeça erguida, Isabel ao lado como advogada oficial. Os pais atacaram com documentos, relatórios falsos sobre desvio de conduta. Isabel desmontou cada um, citando leis europeias contra a discriminação. Isto é homofobia pura e vamos prová-la em tribunal. A tensão era palpável. Um pai, o Sr. Almeida, dono de uma construtora, sussurrou para vizinho: ela tem de cair. Senão, as nossas filhas pensam que isto é normal. A suspensão de Ana durou 2 semanas, mas o vídeo dos alunos transformara-se num fenómeno nacional. A RTP noticiou: alunos defendem professora lésbica contra pais conservadores. Ana, agora em casa a tempo inteiro, sentia-se como uma prisioneira. Isabel, entre audiências e jantares de negócios, tentava equilibrar. Eu estou a candidatar-me a deputada pelo Círculo de Lisboa, confessou uma noite, enquanto via um tejo da varanda. Mas se o teu caso explodir, perco o apoio dos moderados. Ana olhou-a, magoada. Então, sou um risco para ti também?
Isabel abraçou-a. Não. És a minha força. Mas temos de ser espertas. O contra-ataque veio de forma inesperada. Isabel descobriu, através de um informante no conselho, que o Sr. Ferreira, o principal acusador, tinha um caso extraconjugal com a secretária. Vamos usar isto, disse ela a Ana, os olhos brilhando de estratégia. Ana hesitou. Não é o nosso estilo. Mas Isabel insistiu, sobrevivência, amor. Eles jogam sujo. Numa entrevista anónima a um blog progressista, o rumor espalhou-se. Os pais entraram em pânico e a pressão sobre a escola diminuiu. Ana voltou às aulas sob protesto, mas com condições, sem menções à vida privada. Os alunos receberam-na como heroína. Tiago organizou uma petição online com 5.000 assinaturas. Mas o preço era alto. Uma aluna, a filha do Almeida, parou de frequentar as aulas, alegando mal-estar. O diretor chamou a Ana ao gabinete. Isto está a dividir a escola. Talvez seja melhor pedir transferência. Ana recusou. Eu fico. Pelos miúdos. Isabel, entretanto, avançava na carreira. Num jantar com deputados no restaurante Belcanto, ela ouviu sussurros. A tua parceira está a tornar-te vulnerável. Ela sorriu friamente. A minha parceira é a minha maior vitória. Mas no fundo, duvidava. Ana, ao ver as notícias sobre a campanha de Isabel, sentia o ciúme crescer. Tu estás a usar-me como escudo? Perguntou numa discussão acalorada. Isabel negou, mas as noites tornaram-se tensas. Elas dormiam de costas uma para a outra, o silêncio mais alto que palavras. O clímax aproximava-se quando um novo escândalo surgiu. Um pai, aliado dos Ferreira, vazou fotos antigas de Ana e Isabel num festival Prida em 2022. Prova irrefutável, titubeou o Correio da Manhã. A escola convocou uma assembleia extraordinária. Ana preparou-se para o pior, mas Isabel tinha um plano B, uma coletiva de imprensa com os alunos. A assembleia encheu o auditório do Colégio de Lisboa. Pais de um lado, alunos do outro, professores no meio. Ana subiu ao palco, microfone na mão, voz firme apesar do tremor. Eu amo a minha mulher, Isabel. E isso não me torna menos educadora. Pelo contrário, ensina-me a valorizar a diversidade que Portugal tanto lutou para conquistar. Aplausos dos alunos. Vaias dos pais. O diretor tentou acalmar, mas o caos instalou-se. Isabel, nos bastidores, ativou o seu trunfo. Contactou um jornalista da SIC, fornecendo provas de que os pais haviam subornado testemunhas falsas. O vídeo dos alunos, agora com 10 milhões de visualizações, foi retransmitido ao vivo. Tiago subiu ao palco ao lado de Ana. Nós, os alunos, escolhemos a professora Ana. Ela é a nossa inspiração. A multidão dividiu-se. Alguns pais saíram furiosos, outros ficaram em silêncio, chocados. Mas a vitória tinha um custo. Nessa noite, em casa, Ana confrontou Isabel. Tu manipulaste tudo. O rumor sobre o Ferreira. Eras tu? Isabel admitiu, fria. Sim. Para te proteger. Ana sentiu o coração partir. E se eu não quiser ser protegida assim? E se o amor não for uma guerra? Elas discutiram até de madrugada. Isabel, ambiciosa como sempre, via o futuro. Se eu ganhar as eleições, posso mudar leis. Tu podes ser diretora de um novo programa de inclusão. Ana, exausta, chorou. Mas a que preço? Os dias seguintes foram de trégua frágil. Ana retomou as aulas, agora com apoio público. Isabel viajava para Braga para um comício. Volta amanhã, prometera. Mas uma mensagem chegou, reunião urgente com o partido. Fica bem. Ana sentiu-se sozinha pela primeira vez. No espelho, via o reflexo de uma mulher dividida, a professora apaixonada ou a sombra da ambição da outra. O golpe final veio de dentro.
Um professor rival, invejoso da promoção de Ana, aliou-se aos pais. Apresentou um dossiê e-mails antigos entre Ana e Isabel, vazados por um hacker. Provas de conspiração. O conselho reuniu-se em segredo. Ana foi chamada. Renuncie ou enfrentamos um processo. Ela recusou. Eu luto. Isabel regressou de Braga furiosa. Eles não vão ganhar. Eu tenho advogados melhores. Juntas, elaboraram uma estratégia final, uma ação coletiva dos alunos contra a escola. Tiago liderou com 200 assinaturas. A imprensa acampou à porta do colégio. Ana, agora figura pública, deu entrevistas. O amor entre mulheres não é ameaça. É futuro. Isabel, nos bastidores, negociava com o ministério. Se a Ana cair, eu caio com ela e levo partido. Mas a traição veio de onde menos esperavam. Marta, a aluna leal, era filha de uma das acusadoras. Pressionada pela família, ela gravou uma confissão falsa. A professora Ana falava da relação dela nas aulas. O vídeo vazou. Ana desabou. Como puderam? Isabel, pela primeira vez, vacilou. Eu vou destruí-los. Mas Ana parou. Não. Chega de ódio. Elas passaram a noite em claro, no sofá, a recordar o início. O primeiro encontro em Coimbra, durante a queima das fitas. Ana, estudante, Isabel, oradora convidada. Tu iluminaste a minha vida, dissera Isabel. Agora, a luz parecia apagar-se. Talvez tenhamos de escolher, sussurrou Ana. Isabel negou. Juntas, sempre. O julgamento preliminar chegou. No Tribunal de Lisboa, Ana testemunhou. Eu não influenciei ninguém. Eu inspirei. Isabel defendeu-a com eloquência. O juiz, um homem progressista, adiou a decisão. Mas a escola, sob pressão, ofereceu um acordo. Ana volta, mas em silêncio. Ela aceitou, relutante. Em casa, a tensão cresceu. Isabel anunciou: ganhei a nomeação para deputada. Mas preciso de ti ao meu lado, pública. Ana hesitou. E se perdermos tudo? A discussão explodiu. Tu queres que eu me sacrifique pela tua carreira? Gritou Ana. Isabel, olhos frios. O amor é isso, Ana. Sacrifício. O acordo foi selado. Ana regressou à escola, agora como coordenadora, mas o brilho desaparecera. Os alunos celebraram, mas ela sentia-se vazia. Isabel, em campanha, usava a história delas como bandeira, pela igualdade real em Portugal. Numa comício em Alfama, Ana subiu ao palco ao lado dela, pela primeira vez pública. Eu amo esta mulher. E isso não me define, mas enriquece-me. A multidão aplaudiu. Mas o custo era irreversível. A família de Ana, conservadora no Porto, cortou relações. Amigos distantes. E Isabel. Mudara. As noites de paixão deram lugar a agendas. Uma noite, Ana encontrou um e-mail, Isabel a discutir com um assessor sobre gerir a narrativa lésbica. É só estratégia, justificou Isabel. O fim chegou numa sexta-feira chuvosa. Ana, no apartamento, arrumava as malas. Eu não aguento mais, Isa. Tu transformaste o nosso amor numa ferramenta. Isabel implorou. Fica. Vamos reconstruir. Mas Ana partiu para casa de uma amiga em Sintra. Meses depois, Isabel venceu as eleições. Ana, agora professora numa escola pública em Setúbal, via as notícias. Orgulhosa, mas partida. Num café em Lisboa, reencontraram-se. Eu errei, disse Isabel. Ana sorriu triste. Nós duas erramos. A história terminou com Ana a olhar para o Tejo, sozinha. O amor sobrevivera? Ou fora o preço da ambição?
E agora, uma pergunta para refletir. É possível, em Portugal de hoje, equilibrar um amor verdadeiro com ambições profissionais sem que um destrua o outro? Verdadeiro ou falso?